Olá, boa noite a todos. Meu nome é Caio, eu sou professor do DEMA, do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Represento aqui então essa instituição e em nome dela agradeço o convite, né, e a atenção de quem está nos assistindo e parabenizo a organização do primeiro Congresso Nacional de Biopolímeros. É um tópico muito prazeroso de se discutir, muito impactante aí, né, tanto no contexto industrial quanto no contexto social e, por que não, ambiental. Então, é um tópico que ganha cada vez mais veemência na medida em que são discutidos tratados, acordos, políticas públicas, né, para frear a poluição plástica, onde se discute cada vez mais a circularidade, a economia circular em todos os âmbitos, e por que não na cadeia do plástico, e sempre nos deparamos com os biopolímeros tendo um papel central nessa discussão. Então, para mim, é muito impactante e um prazer muito grande estar aqui conversando sobre isso com vocês. Mas foi me pedido para trazer aqui alguma coisa da nossa atuação ao longo da última década no aproveitamento, na superciclagem, na valorização de resíduos agroindustriais para a produção de materiais multifuncionais, né, então com várias funções, mas com um foco maior em embalagens. Tá? Então, toda vez que eu faço uma palestra ao vivo, né, eu pergunto, né, eu dou a oportunidade do pessoal escrever o que eles acham dos plásticos. Se os plásticos são heróis na sociedade moderna ou se eles são vilões, né? E hoje eu não tenho oportunidade, porque essa palestra está sendo assíncrona, mas esse diagrama representa muito bem todos os lugares que eu vou, né? Muita gente fala, dependendo da audiência, né? Se são pessoas mais instruídas, se são pessoas de outras áreas, se são pessoas diferentes de nível de formação ou em formação, né? Mas, independente do contexto, a gente tem plásticos sendo classificados como vilões, ou seja, atribuídos a eles fardos ambientais pela poluição, pelo acúmulo nos corpos hídricos, pela geração de microplástico, né? E muitas pessoas também falam que eles são heróis, ou seja, que eles são materiais que conservam alimentos, previnem desperdício, que diminui o peso de sistemas embarcados, né? Já pensou uma aeronave voando com um material, 100% de um material que fosse, por exemplo, metálico ou vitrocerâmico, com densidades muito superiores às dos plásticos e compósitos, né? Gastaria muito mais combustível, emitiria muito mais gás de efeito estufa, prejudicaria o contexto de aquecimento global e mudanças climáticas, né? Então, a gente tem essa dualidade, né? Plástico pode ser herói, pode ser vilão, depende justamente do contexto, da percepção e da abordagem. Mas vamos entender um pouquinho, então, sobre a questão mercadológica do plástico, né? Então, eu trago aqui um dado de alguns anos atrás, mostrando que o balanço na União Europeia só da cadeia de produção e transformação de plástico ela é superavitária em mais de 17 de euros, bilhões de euros, eu estou falando euros, né? Quando a gente multiplicar para reais, isso você tem um impacto real disso na economia só dos países da União Europeia. Tá? Isso quer dizer que o superávit, não o que movimentou, né, é muito maior do que o que se gasta. Então, é uma boa fonte de renda e de competitividade para os países. Isso somente na União Europeia. Quando a gente traduz isso para o contexto mundial, né, a gente tem aqui a União Europeia, não a União Europeia, só a Europa, respondendo por 17% do plástico consumido e produzido em todo o mundo, né? Se a gente pega a gente da América Latina, a gente está engatinhando aqui com 4, 5%. Imagina o impacto disso na economia dos países, né, asiáticos, da China em especial. No Brasil, de forma particular, a indústria de produção, transformação e comercialização de plástico, ela é responsável por empregar mais de 300 mil pessoas, tá? Então tem uma questão econômica, mas também social, de empregabilidade, de renda, de trabalho, de dignidade, né? Espalhados em todas as macro-regiões, né? Com óbvia concentração nas regiões sul e sudeste, através de mais de 11 mil empresas que são dedicadas ao ramo.
Então tem uma importância muito grande econômica e também social. E se a gente pega o contexto de evolução, né, o plástico é um material muito recente. A gente teve, né, na história das civilizações, os materiais, a idade da pedra, a idade do metal, né, várias idades. Eu ouso dizer que nós estamos agora na idade do plástico, né, sendo isso bom ou não. Porque o plástico ele foi, tudo bem, ele tem sido manipulado intencionalmente ou não há alguns séculos, mas Staudinger, um cientista alemão, propôs a teoria das macromoléculas somente em 1920. Então, só há pouco mais de 100 anos é que a gente entende o que são materiais poliméricos e a gente consegue engenheirá-los e manipulá-los. Então, assim, é um material super recente que começou sendo usado em artefatos muito baratos, né, com aplicabilidade muito restrita, e, na medida em que o ser humano foi avançando no ferramental de caracterização, de síntese, de processamento, de aditivação, né, e as tecnologias de blendas, compósitos e aditivos, né, a gente foi conseguindo gerar geometrias mais complexas, artefatos mais estáveis, né? Então, não só tudo aquilo que é baratinho, né, que é descartável, mas também aplicações bem nobres, como substitutos de tecidos, né, aplicações biomédicas e até em aplicações que exigem grande demanda, que têm grande exigência de performance, né, de desempenho, em puntura, em abrasão, em impacto, né, ou mesmo em tração. Tá? Então, hoje o plástico ele é, sim, além de importante econômica, socialmente, ele também tem uma aplicação bem nobre com contextos de alto valor agregado. O problema, eu estou falando aqui, só coisas boas do plástico, né? Parece que ele é sempre um herói. Só que lá atrás, né, eu gosto sempre de colocar essa transparência nas minhas falas, porque ele muda, né, ele mostra a percepção que nós temos enquanto sociedade industrializada e globalizada dos hábitos de consumo, né, que outrora eram muito mais naturais no sentido de consumo do ambiente do alimento recém-colhido, do alimento recém-ordenhado, produzido, assado, né? E hoje a gente precisa, né, enquanto sociedade, de alimentos minimamente processados, que atinjam um raio de distribuição cada vez maior, que tenham que ser preservados por um tempo cada vez maior, e para isso as embalagens são importantíssimas. Só que ao mesmo tempo que elas são importantíssimas, elas têm sido utilizadas em enormes volumes. E tem um problema crasso, que é o fato das embalagens serem materiais de descarte imediato, muitas vezes de uso único, né? Então, quando a gente pega aqui do total de plásticos que é produzido no mundo inteiro, esse dado é da União Europeia, mas a gente pode traduzir, extrapolar para o contexto mundial. Das 50 toneladas, desculpa, megatoneladas, né, milhões de toneladas, 40% vai para embalagens. E como eu acabei de falar para vocês, embalagens têm curto ciclo de vida. E quais são esses materiais que são mais utilizados para embalagem? São justamente aqueles que são recicláveis, mas que não são de origem renovável e nem biodegradáveis. Então são as poliolefinadas, os polietilenos e polipropilenos, os poliestirenos expandidos, cristal, né, PVC, PET e outros homo e copolímeros e blendas, tá? E qual que é o problema disso? É a discrepância do ciclo de vida entre a aplicação e o ciclo de vida do material. Então, é um material que tem muita ciência, muita engenharia por trás, mas que, na verdade, acaba por ser descartado em muito menos de um ano. Então, você vê que o ciclo de vida é curtíssimo. Então, a gente diz que as embalagens, elas são projetadas, desenhadas para cumprirem seu papel de embalar, conter, informar, transportar, politizar, né? Logístico, marketing, etc. Mas depois ele é descartado imediatamente. E aí isso gera, nessa discrepância, gera algumas questões ambientais. A NetDia eu trouxe, né, um iceberg e mostrava, perguntava, né, um planeta é um plástico, mostrando uma sacola plástica e mostrando que isso é apenas a ponta do iceberg. E eu costumo brincar, né, do fenômeno do greenwashing, que tem sido cada vez mais onipresente na nossa sociedade, porque essa própria revista veio
envolvida em duas camadas de plástico. Então, é nosso papel enquanto propagadores de informação técnica correta, enquanto bloqueadores de fake news técnicas, é nosso papel zelar, né, pelo discurso, mas também pelas ações. Então a gente tem que abominar a propagação de greenwashing, que é tudo aquilo que se pinta de verde, mas na verdade não é tão sustentável assim. Então a gente não precisa disso numa sociedade circular, numa sociedade sustentável, que está preocupada com o seu legado. Tá? Lá atrás, o dramaturgo, né, meu xará, Caio Abreu, Fernando Abreu, ele disse que, aspas, né, abrem-se aspas, raspas e restos não me interessam. O que isso significa? Tudo que sobra, tudo que descarta, não tem valor nenhum, vai para o lixo. Essa é a lógica linear de se pensar a cadeia do plástico. Não só a cadeia do plástico, os bens da sociedade. Né? Então a gente abstrai o átomo da natureza, como tem que ser, tudo vem da natureza, né, gente? Petróleo, é uma matéria-prima natural? Sim, petróleo vem da natureza, só que ele demora muito tempo para ser regenerado. Então ele tem uma cinética de renovabilidade muito lenta, né? Mas a gente abstrai esse átomo da natureza para produzir materiais, tá? A gente processa, transforma, consome e acabou. Raspas e restos não me interessam. Lixo. Essa é a lógica linear. Berço ao túmulo. Quando a gente viu, enquanto sociedade, que isso era insustentável, que isso ia acabar dando ruim, foram criadas estratégias. Né? Uma delas foi a economia de reciclagem, onde você mantém o valor do átomo ciclando no ciclo econômico pelo maior tempo possível, mas no final ainda é gerado resíduo, ainda é gerado lixo. O resto continua sem me interessar. E aí eu te pergunto, né, se ser reciclado, a economia de reciclagem, é sinônimo de ser sustentável. E eu trago, essa é uma pergunta, tá? Não é uma pergunta retórica, veja que tem um impacto aqui, tem um easter egg aqui na camisa do rapaz, veja lá o fortão, ó. Faço diferença no mundo. Uma garrafa mais outra garrafa, PET, né? Dando uma camiseta. E aqui está dizendo eu já fui PET. Primeiro que tem uma piada técnica aqui, né, gente? A gente sabe que um polímero, quando ele sofre uma reciclagem mecânica, ele não deixa de ser aquele polímero, né? Ele simplesmente ele passou por uma fusão, um amolecimento, uma reconformação, né? Então a camiseta é tão PET quanto antes, tá? PET aí, na verdade está até em letras minúsculas, mas é polietileno de etileno, como vocês bem sabem, né? Então ele continua sendo PET, ele é uma camiseta, mas não torna menos PET, né? Mas não é esse o ponto. Será que é sustentável fazer isso mesmo com essa camiseta? E aí eu trago o primeiro gráfico que é importantíssimo na circularidade, na economia circular, no contexto geral, não só de plásticos, que é conhecido como gráfico borboleta, porque ele tem duas faces. Tá? Um lado, que é o lado esquerdo, é o ciclo biológico, que a gente diz que é a biosfera. Tá? É tudo aquilo que tem cinética de renovabilidade alta e ciclo de vida curto. Então veja, eu estou fazendo o berço e o túmulo conversarem e o trajeto entre o berço e o túmulo, certo? Se é algo que tem um ciclo de vida curto, que ele tenha baixa persistência no ambiente, que ele seja originado de matérias-primas rapidamente renováveis, para que esse ciclo seja fechado. Por outro lado, do lado direito, que é a tecnosfera, o ciclo técnico, são aqueles bens duráveis, que têm um ciclo de vida muito longo. Então não faz sentido, num ciclo de vida muito longo, que o material dure pouco, porque eu vou precisar ir lá e tirar um novo átomo, uma nova matéria-prima virgem da natureza. Se eu quero fazer um para-choque de carro, ou um telhado, um tubo, né, da construção civil, tubulação, um revestimento de cabo, né, com alma de metal para condutor, eu não quero que esse produto se degrade rápido. Eu quero que ele fique lá o maior tempo possível, décadas, se bobear século. Quanto tempo aquela aplicação durar? Porque eu não preciso ir lá e tirar um outro material da natureza e produzir um novo artefato. Tá? Então, esses são os bens duráveis e eles não têm que se conversar. Os dois são importantes para a economia, os dois são importantes para a sociedade e cada um tem suas particularidades. Mas por que eu quero dizer isso? Porque na camisa do bonitão
ele misturou PET, politereftalado de etileno, que é um material persistente, que vem de origens predominantemente não renováveis, não rapidamente renováveis, né? E que abrigam, portanto, o ciclo técnico de bens duráveis. O algodão, por outro lado, que é celulósico em sua predominância, ele vem de fontes vegetais, ele é altamente biodegradável, sendo abrigado, então, no ciclo biológico. Então, eu estou misturando o ciclo técnico com o ciclo biológico. Isso é ser sustentável? Não necessariamente. O bonitão está pregando greenwashing. Por quê? Porque se você pega a celulose e coloca ela numa extrusora, onde a gente costuma reciclar mecanicamente o PET, isso vai dar um problema danado com a degradação da celulose. Vai prevenir a reciclagem mecânica do PET. Por outro lado, se eu pego o PET e coloco numa composteira industrial, caseira, ele não vai se biodegradar, ele não vai se compostar. Então eu perco, né, a principal vantagem do algodão, do material, que é a compostabilidade, eu perco a reciclabilidade mecânica do PET como um termoplástico. Então nem sempre isso é ser sustentável. Então por isso que eu convido vocês a sempre ter uma visão mais holística, mais global, mais crítica do que é passado para a gente em termos de fatos, nem sempre com argumentos técnicos. É nosso papel não deixar propagar esse tipo de ação. Mas enfim, por que, né, começou a se pensar por que um material precisa ter túmulo? Por que ele precisa ser descartado? E aí que vem a origem da economia circular. O que é jogar fora? Não existe fora. Se a gente está num contexto onde o nosso planeta é a nossa condição de contorno, não existe jogar fora. Se eu tiro do meu quarto, que vai para minha casa, que vai para o meu bairro, que vai para minha cidade, que vai para o meu país, que vai para o planeta, que vai para a estratosfera. Então, se eu jogo lixo, se eu destino mal esse lixo, não faz sentido. Sempre vai haver lixo. Jogar fora não existe. Tá? Então, o lixo, eu gosto bem dessa ideia circular, são algumas pessoas que advogam a favor da circularidade, dizendo aqui que o lixo é um erro de design. E eu advogo bastante também a favor dessa ideia. E aí eu trago, né, a mensagem do Agenor, mais conhecido como Cazuza, né, que ele, parafraseando ele, né, entre aspas, aspas e restos me interessam. E o que significa isso? Significa economia circular. É não ter a figura, né, idealmente não ter a figura do lixo. É não ter túmulo. É sair do berço e voltar ao berço com um ciclo cada vez mais fechado possível, ainda que de forma utópica. Para alimentar a economia circular, a gente tem trabalhado bastante, né, vocês devem ter ouvido esses dias bastante no Congresso de Biopolímeros, sobre a bioeconomia, que é aquela economia que é fomentada por matérias-primas oriundas de fontes biogênicas, né? Da agricultura, da aquacultura, da floresta, da pecuária, né? E unindo esses dois conceitos, a gente tem a premissa da bioeconomia circular, que é aquela economia circular quando o átomo é abstraído e mantido no ciclo econômico o maior tempo possível sem ser descartado, tá? Só que essa economia circular é alimentada por bioprodutos, né, por produtos biogênicos. E aí, dentro desse contexto, já indo para o contexto de materiais, a gente tem a abordagem trash to cash, que é a valorização, a agregação de valor ao que seria jogado fora. Então, isso que a gente diz aproveitamento ou superciclagem. A reciclagem é quando você mantém o valor. A subciclagem é quando perde propriedade ou perde valor. Estou fazendo uma superciclagem, é um upcycling. Tá? E o volume de alimentos e resíduos agroindustriais, alimentos descartados ou desperdiçados e de resíduos agroindustriais como um todo, ele é homérico em todo o mundo. E pouquíssimo desse material ele é coletado e de fato destinado para a produção de materiais. Então a gente publicou alguns anos atrás, 3 anos particularmente, uma espécie de protocolo, um apanhado da literatura com protocolos a partir dos quais a gente pegava tudo que não era de interesse, né? Caio Araújo lá, um dramaturgo, de
indústrias agroindustriais, de indústrias agro, tá? Produção, beneficiamento de alimentos, comercialização, catering, logística, poda, tá? Tudo isso. Então, a gente extraía dali monômeros, que a gente polimerizava para fazer polímeros, macromoléculas já, né? Então, poliméricas, nesse caso, os biopolímeros, colóides, que eram algumas partículas, né? Onde a gente consegue fazer materiais. Uma abordagem muito interessante, que tem sido bastante explorada pela doutora Henriette Azeredo na Embrapa Instrumentação. Vocês já escutaram a palestra da Letícia Santos, Bueno Santos, né, falando da abordagem do resíduo como um todo, sem separar monômeros, sem separar polímeros, sem separar colóide. Pega tudo e processa. Tá? Você tem muitas vantagens do ponto de vista energético, do ponto de vista de pegada, né, de uso de reagentes químicos, pegada hídrica, etc., rendimento. Tá? Então, isolar tudo isso dessas matrizes residuais, vamos dizer assim, né, desses subprodutos, para produzir materiais, incluindo embalagens, que é o tópico dessa apresentação. Então, dando alguns exemplos aqui de monômeros, a gente consegue extrair só de restos, tá, gente? Ó, se a gente pega aqui cítricos, né, frutos cítricos, a gente tem a casca da laranja, a casca do limão. Eu não estou preocupado com a laranja e com o limão, isso já tem valor de mercado. Polpa, né? Estou falando do bagaço, da casca, né? Tudo isso. A partir disso, a gente consegue extrair moléculas como o limoneno. Esse limoneno ele pode ser modificado para produzir copolímeros, poliésteres, tá? Poliuretanas. Além disso, alguns ácidos, hidroxiácidos, né? Então, que bifuncionais, como o ácido carboxílico, a hidroxila, que podem ser polimerizados, né? Alguns dióis. E não só isso, tá, gente? Vários outros óleos vegetais, né? Que, como a gente sabe, são fontes de triacilglicerídeos que a gente consegue separar os ácidos graxos do glicerol e aí fazer polímeros, né? Fermentar em ácido lático ou mesmo produzir ácido adípico e aí fazer alguns polióis para a produção de poliamidas, poliésteres, tá? Então, tudo isso a partir de resíduos, isolando moléculas que são polimerizáveis. Não vou entrar no detalhe, tá? Um detalhe químico por trás, mas além disso, a gente tem as biomassas que são açucaradas, né? Que são fontes de polissacarídeos. Por exemplo, espiga de milho, casca de tubérculos, bagaço de cana-de-açúcar, a coroa do abacaxi, tudo isso, né? Fonte de amido, de celulose, de hemicelulose, que aí a gente pode desconstruir em açúcares fermentescíveis, glicose, manose. Então, várias hexoses, pentoses, que a gente pode produzir ácidos, mucônico, glucárico, fulmárico, tem hidroximetilfurfural, que pode ser produzido também. Isso pode ser, né, convertido no ácido furano de carboxílico, que é importantíssimo, uma molécula muito interessante, né? Que tem aqui um dicarboxílico, né? É um diácido nesse caso. Um outro diácido, agora alifático, não mais aromático, que é, por exemplo, o ácido adípico ou succínico, né? Um diálcool. Então, são várias as moléculas, né? Tereftálico, por exemplo, como a gente fala do PET, né? E mesmo produzir, através de fermentação etanólica, o etanol. Né? E esse é o exemplo mais clássico e mais, como que eu posso dizer, comercialmente disponível da exploração de resíduos agroindustriais para a produção de polímeros. Né? Então, esse é o polietileno verde da Braskem. A Braskem, então, ela produziu uma tecnologia, e agora, recentemente, eu vi uma notícia que já temos PP verde, né, a caminho, polipropileno verde, quer dizer, tá? Então, aqui, nós temos a captura, desculpa, o uso da cana, né, para a produção de etanol, açúcar e álcool. Pode ser de segunda geração, né? Mas o que a Braskem fez foi pegar a produção de etanol, desidratar, né? Tirar uma molécula de água para produzir etileno, e aí é o mesmo etileno daquele de origem fóssil, ele pode ser polimerizado em polietileno. Tá? Mas da produção de cana, além da garapa, né? Além do suco, né? Da cana, vem também bagaço, vem palha de cana-de-açúcar. E através disso, a gente está utilizando para produzir materiais. Então, indo já para o contexto de biopolímeros, tem uma companhia muito interessante, que é aquela chamada Jafre Mandioca, né, que eles trabalham com materiais à base de amido. Eles extraem amidos de resíduos agroindustriais ou de alimentos, em geral, né, para produzir talheres, recipientes, copos, etc. Tá?
O primeiro exemplo que eu tenho para dar, que a gente começou a trabalhar em 2010, a gente publicou isso já há vários anos, né, mais de uma década, foi lá nos Estados Unidos onde a gente pegou o resíduo da produção pesqueira do Alasca, né, eles produziam vários peixes, né, pescavam, criavam, pescavam, faziam a filetagem, isso aqui tinha valor definido no mercado, a gente não queria brigar com isso, né, mas sobrava um monte de pele, né, de escama, e isso é muito rico em uma macromolécula que é chamada de colágeno, né? A proteína que a gente conseguia desnaturar na forma de gelatina e aí produzir filmes que a gente modulava as propriedades através de reticulação ultravioleta para aumentar, melhorar a propriedade de barreira, propriedades mecânicas, etc. Focando em embalagens, tá? Um outro exemplo foi alguns anos depois, com o pessoal do Embrapa, foi a exploração da cutina, que é um biopoliéster muito presente na cutícula de alguns vegetais. Então tem tomate, por exemplo. Tomate ele é muito composto por pectina, amido, celulose, que são moléculas muito, né, são polissacarídeos muito hidrofílicas. Como que a gente coloca uma gota de água aqui e essa gota de água não molha bem, não é absorvido, né? Porque ele tem uma cutícula. Essa cutícula tem uma camada serosa de cutina, tá? E essa cutina, né, a gente foi até uma indústria de atomatados, eles produziam caminhões e caminhões diariamente de sobras, né, de pele, casca, sementes, etc. Então a gente pegou esse resíduo, extraiu a cutina e conseguiu da mesma forma que é feito na cutícula, né, hidrofobizar filmes de pectina para que tivessem, né, maior resistência à água, ao vapor de água, à permeabilidade, à hidrossolubilidade, na direção de embalagens barreira. Além disso, né, voltando aqui à questão bulk, né, a gente tem alguns outros exemplos, que é aproveitamento do resíduo integral. Opa, um pulou aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, não consigo. Esse exemplo, quando a gente tinha um processamento mínimo de cenoura, então, na forma de baby carrot, de ralado, de moedas, né, cubos, tudo já tinha valor comercial, então isso não era de interesse da gente. A gente pegava as raspas, os pedaços dos uniformes, e aí misturava, fazia uma formulação, né, com agente ligante, com agente de reforço, com plastificante, e processava a forma de filmes através de casting de bancada, casting já em escala piloto, para produzir filmes que a gente demonstrou serem biodegradáveis, né, convertidos em CO2 dentro de 6 meses. Tá? Essa é a máquina que é disponível na Embrapa Instrumentação, pulou de novo, mas é uma máquina de laminação contínua, onde a gente também produziu esses filmes aqui através do resíduo, né, do descasca de pêssego. Esse pêssego in natura ele era muito processado, consumido em calda, né, comercializado em calda, então sobrava tudo isso. A gente pegou o que era sobra, misturou com alguns agentes modificadores de propriedade, filmogênicos, de reforço, de preenchimento, plastificantes, etc., para produzir filmes também por casting de bancada e casting contínuo, cujas propriedades a gente conseguia modular de forma muito direta, né? Brincando aqui com experimentos de mistura, a gente conseguia modular resistência à tração, módulo de elasticidade, elongação, barreira, etc. Tá? Esse é um exemplo mais recente. Esses dois são alunos, na verdade o Rodrigo ele é pesquisador de pós-doutorado, a Letícia já falou com vocês no primeiro dia do evento, ele é aluno de doutorado da doutora Henriette Azeredo, e os dois têm feito um trabalho muito legal explorando diferentes resíduos agroindustriais. Aqui eu mostro um exemplo do trabalho do Rodrigo com casca de banana, né, que é um resíduo que vai ser convertido aqui através de vários pré-tratamentos, com alguns aditivos, com ácidos orgânicos, né, ser convertido em filmes. E no caso da Letícia, ela tem produzido esses mesmos materiais, sejam flexíveis ou rígidos, semi-rígidos, a partir de diferentes subprodutos do processamento de cítricos, de laranja em particular. Então, diferentes porções desse tratamento, que é uma abordagem semelhante à que a Laís Fossari, que está aqui na fotinha, tem trabalhado no seu doutorado. Ela é aluna da professora Silvia Bettini, do DEM, então as duas eu co-oriento, mas elas fazem parte do grupo, né? E elas têm trabalhado na exploração de resíduos de laranja, então a polpa, o bagaço, a casca, né? Diferentes porções
no caso da Laís, não mais sendo convertidos em filmes ou em containers semi-rígidos, né? Mas em hidrogéis, né? Géis, hidro ou organogéis, que depois são convertidos em espumas. Então ela está mais preocupada com materiais expandidos, né? Como, por exemplo, como substitutos de isopor, para isolamento térmico, né? Prevenção de injúria mecânica, esse tipo de coisa, tudo a partir de resíduos do processamento de laranja. Além disso, nós temos alguns colóides que a gente usa para produzir materiais. E dentre eles, a gente destaca com muita importância tecnológica e científica aqueles derivados de celulose e de quitina. Tá? Então, são dois polissacarídeos primos um do outro, um aminado, o outro não. São lineares, são semicristalinos, têm ótimas propriedades mecânicas, extremamente robustos, tá? Biodegradáveis, de fontes renováveis, rapidamente renováveis, né? E com potencial de aplicação muito grande. Então a gente extrai, né, pega a biomassa, como eu falei para vocês, dentro da bioeconomia circular a gente pega a biomassa e desconstrói essa biomassa, seja ela da floresta, seja ela de animais, por exemplo, aqui é a estrutura da parede celular vegetal que é desconstruída até chegar nas unidades elementares de celulose, né? Passando pelas nanocristais, pelas nanofibrilas, o mesmo de quitina, por exemplo, de um exoesqueleto de um crustáceo, né? De um caranguejo, o que quer que seja. A gente isola, né? Diminui, ou seja, a gente vem top-down, depois a gente manipula a matéria para arquitetar o sistema bottom-up. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente desconstrói para depois reconstruir? Parece paradoxal, né? Mas a arquitetura dos building blocks, né, desses blocos constituintes, é importantíssimo. Porque, não sei se vocês já ouviram falar em metamateriais, mas são aqueles cujas propriedades não dependem da composição, mas sim da geometria, da estruturação. E para pensar na estruturação, a gente tem que pensar desde a escala molecular, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Acho que minha câmera está na frente, mas essa é a estrutura, a microestrutura do... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Computador. Não, não estou conseguindo tirar, mas tudo bem. Ah, perdi o último slide. Enfim, desculpa a confusão. Mas o que eu queria dizer? A estrutura da madrepérola, ela tem aquela estrutura em pratos, em platelets, que eles são empilhados. Ou seja, é uma estrutura inorgânica extremamente frágil, com os carbonatos, tá? Só que a madrepérola é um dos materiais, né, a concha, níquel, é um dos materiais mais tenazes que se tem na natureza. Então, como que um material extremamente frágil consegue ser tenaz? Porque ele é estruturado dessa forma, não é por causa da composição, mas sim da estruturação, uma morfologia que é conhecida como brick and mortar, ou seja, são tijolos e cimentos, e cimento, né, vamos dizer assim. O que são os tijolos? São as placas inorgânicas, frágeis, porém muito rígidas, né? E o cimento, né, o cimento que cola, é uma camada viscoelástica polimérica, orgânica, tá? E aí essa camada é capaz de disparar os mecanismos de absorção de impacto. Então, ali é o melhor dos dois mundos por causa dessa estruturação. Evita mecanismos de propagação de trinca, tá? Então, a absorção de energia na forma de impacto, por exemplo, é muito reforçada, muito pronunciada por causa dessa morfologia e não apenas por causa da composição. Então é importantíssimo que a gente consiga arquitetar os nossos materiais. Então a gente tem alguns exemplos aqui práticos, né, showcase do que a gente tem feito com colóides isolados a partir de resíduos agroindustriais. E o primeiro que eu trabalho de vários dos nossos alunos na parte de produção de emulsão de pickling. Emulsões, né, como vocês sabem, são misturas entre líquidos immiscíveis entre si, né? Então eles não querem ter contato um com o outro por causa das diferenças químicas entre eles, né? Então não vou entrar nos detalhes, mas eles tendem a minimizar a área interfacial para atingir um estado de menor energia. Esse é o termodinâmico. E aí, para evitar essa quebra de emulsão, que é relevante para alimentos, que é relevante para cosméticos, para produtos de limpeza, né, etc., tintas, são usadas algumas estratégias, como surfactantes, né, que mexem na tensão interfacial, mas também algumas partículas sólidas que ficam como uma espécie de um shield, né,
escudo, né, físico, uma barreira física na interface, por exemplo, entre a água e o óleo, no caso de uma maionese, de uma emulsão, né, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma aplicação muito interessante que está na moda por causa da dengue, que é o inseticida, né? Algo desse sentido. Só que para essas partículas ficarem na interface, né, elas têm que estar meio indecisas, ela tem que estar em cima do muro. O muro é a interface, né? Ela não pode ser hidrofílica demais, porque senão ela vai para a fase aquosa. Ela não pode ser hidrofóbica demais, porque senão ela vai ficar na fase oleosa, orgânica. Então, como que ela vai para a interface? Ela tem que estar ali com um ângulo de contato intermediário, uma molhabilidade intermediária. Coisa que a gente não tem nas partículas que eu falei, na celulose, por exemplo, que ela é muito hidrofílica, né? Então, o que a gente fez foi desenvolver alguns protocolos de modificação superficial dessas nanofibrilas. Algumas rotas estereosseletivas de esterificação. A gente conseguia mexer na energia de superfície e fazer o material extremamente hidrofílico ficar menos hidrofílico. Ele tender a ir para a interface. Tá? Então, peço desculpas, mas aqui vocês não vão. Vocês estão vendo uma foto bem pequenininha, né? Mas uma emulsão só com a nanofibra de celulose muito pouco estável, quebrada. E aqui emulsões de óleo em água, tá? São food grade, né? Era óleo de girassol, salvo engano. Está publicado na Green Chemistry de 2021, tá aqui a referência, tá? Quem quiser olhar. Óleo de girassol em água, né? Então a gente conseguia estabilidades muito superiores usando essa celulose nanoestruturada e hidrofóbica ou menos hidrofílica para a estabilização da interface. É isso aí que está sendo mostrado agora com um pouco mais de detalhe, né? Então aqui as emulsões íntegras, quando elas foram esterificadas, e aqui uma emulsão já quebrada, quando era fibra de celulose. Um outro exemplo aqui, liderado pelo professor André Lício, pelo professor da FEPEL Pelotas, do Bruno Matos, da Universidade de Alto, e que eu achei muito interessante, foi pegar moléculas, principalmente fenólicas, como lignina, né? Mas nesse caso aqui, taninos, que são muito utilizados, muito encontrados na casca do tronco das árvores, né? Isso que eu falo que é a biorefinaria do bark, né? Que é aquela casca do tronco, né? Essas moléculas elas são responsáveis por atividades antioxidantes, é, flame retardant, né? Então anti-chamas, né? Nas árvores, né? Então a gente removeu isso porque assim, galhos, cascas, isso tudo também é resíduo agroindustrial. Quando você tem plantações, os volumes que sobram de podas, por exemplo, são homéricos, né? Então, a gente consegue extrair essas moléculas dos resíduos agroindustriais e misturar com nanofibras de celulose para produzir um filme que tem os dois, celulose e tanino. Só que tem alguma engenharia de interface ali que a gente precisa fazer para manter os dois coesos. Não vou entrar em detalhe aqui, está escrito no paper publicado na Macromolecules em 2020, tá? Tá aqui a referência. Mas a gente usa alguns surfactantes, uma estratégia de co-grinding, de co-moagem, né? Para produzir filmes. E vocês veem aqui, está pequenininho, mas eles são transparentes, ou seja, na região do visível a gente consegue ver através do filme. Isso é importante, por quê? Porque consumidor, quem está comprando, quer ver o que está lá dentro. É importante que na região do visível a transparência, a transmitância seja elevada. Porém, na região do ultravioleta, veja aqui, ó, a transmitância ó, cai a quase zero. Então a gente vê aqui ó, uma lâmpada, uma fonte UV azul, né? Quando o filme de celulose puro deixa passar completamente, a gente quase não consegue ver o filme aqui, ele está só destacado, né, por um pontilhado. Quando ele tem tanino, ele bloqueia quase que totalmente. Isso é importante, porque os raios ultravioletas eles são muito detrimentais para a conservação de alimentos. Então, eles disparam, eles catalisam várias reações de rancidez, né, de oxidação em moléculas que são propensas a isso. Né? Então, ácidos graxos, triacilgliceróis, etc. E além disso, né, além de ser uma embalagem barreira, produzir um filme transparente no ultravioleta, desculpa, no visível, mais barreira no UV, ele também teve, nesse gráfico vocês não vão ver, mas vocês precisam acreditar em mim ou então conferir a referência, eles também têm capacidade, assim como na natureza, de sequestrar radicais e performar um papel antioxidante também. Sim, aqui estão os
gráficos um pouquinho maiores. Então, aqui vocês estão comprovando, não lembrava desse próximo slide. Então, está aqui a capacidade antioxidante, né, dos extratos e dos filmes. Aqui a barreira, né, e aqui ultravioleta e visível, mostrando o visual desses filmes. Tá? Essas mesmas moléculas, com essa duplinha aqui também, a gente publicou um artigo ano passado no Advanced Materials, um Essay Sustainable Chemistry and Engineering no ano anterior, 2022, onde a gente produzia materiais porosos, né, espumas expandidas. Então você vê aqui um filminho dessas espumas crescendo, né, sendo expandidas por uma reação de autocondensação, um solvente de alta volatilidade, baixa temperatura de ebulição, né, produzindo essas espumas para isolamento térmico e anti-chamas, né, refletindo as funções naturais do tanino e da celulose. Isso tudo foi feito sem reticulantes químicos, né, glutaraldeído, formaldeído, então deixa uma pegada ambiental aí cada vez menor. Temos produzido também com celulose, que está em todo tipo de resíduo vegetal, né, gente? Todo tipo, tá? Incluindo aqueles que eu já falei, mas vários outros, né? Onde tem parede celular vegetal, tem celulose. E a gente tem trabalhado com algumas rotas de cationização, ou seja, de deixar essas superfícies dessas fibras de celulose positivamente carregadas, produzindo espuma, por exemplo, antimicrobianas, né, porque essas superfícies catiônicas elas interagem com bactérias gram-positivas e gram-negativas, que têm membranas citoplasmáticas negativamente carregadas, levam uns balões de carga, né? Então aqui a gente vê uma micrografia, uma microtomografia de espumas com microestrutura, né? Com estrutura interna controlada pelo protocolo de obtenção. E aí a gente tem, né, a eficiência antimicrobiana sendo conferida pelas cargas positivas, mas modulada pela área superficial da partícula, desculpa, da espuma. Então, a área superficial não vai entrar nos detalhes, tá? Isso está publicado na ICS Applied Biomaterials de 2019, então está aqui a referência.
mas são espumas que precisam ter, além de carga superficial positiva, elas precisam ter alta superfície, área superficial, não precisa ser um material expandido, mas além disso ele precisa ter poros grandes para que a bactéria consiga penetrar, e além de poros grandes ele precisa ter canais, né, poros interconectados, então canais de fato percolados por onde as células bacterianas consigam de fato interagir, porque esse é um tipo de composto antimicrobiano que não é lixiviado, mas sim atuante por contato. É interessante do ponto de vista de resistência, né? Porque isso não é liberado para o ambiente, não leva à resistência a bactérias, né? Micro-organismos, a seleção dos mais resistentes. Isso que eu quero dizer. Esse é um trabalho liderado também pelo Bruno, o pessoal da Finlândia, com a colaboração com o Julian Braz da França, a Eva, que era então estudante de doutorado, o Marco Bourbon, professor na Áustria, né? Então, era a exploração de resíduos do insect farming, né? Da produção de insetos. Então, hoje produção de insetos, né? De larvas, grilos, etc. É uma fonte nutricional muito importante, tá? Com proteínas de alto valor agregado, alto valor biológico, né, com algumas vantagens. É discutível, mas tem várias vantagens ambientais com relação a mamíferos, por exemplo, tá? Mas toda a produção gera muito volume de exoesqueleto, carapaça, etc, tá? Então, desse conteúdo sobressalente, né, que seria jogado fora, a gente foi capaz de extrair uma nanofibra não mais de celulose, mas agora de quitina. E a quitina é interessante porque ela já tem ali um nitrogênio que pode ser facilmente desacetilado, né, para ter superfície catiônica. Então, lembra que eu falei que a gente está fazendo reações de cationização da celulose. A quitina ela é interessante por isso, porque ela já tem esse grupo coberto e é só descobrir. Fazer uma reação simples, muito mais verde, né, de desacetilação para ter essa carga positiva e se obter, por exemplo, filmes antimicrobianos. Vamos lá. Temos esse aqui é um trabalho, alguns exemplos também com celulose bacteriana, né? Então temos alguns alunos trabalhando com celulose bacteriana, muito em parceria com o professor Hernani Barudi, da Uniara, né, que é proprietário, né, empreendedor aqui da BioSmart Nanotechnology, da HB, que são empresas fora de série, assim, produtoras de vários bioprodutos, inclusive celulose bacteriana, né? Então, eles tinham uma empresa, esse foi um trabalho desenvolvido em parceria com a professora Márcia Wada, da Unesp, de Ilha Solteira, através da aluna de doutorado, que é a Pamela. Eles tinham, né, essa produção de celulose bacteriana, produção de hidrogéis, secava na forma de filmes, esses filmes eram para curativos, né, cutâneos, né? Só que para fazer a forma, tinha que cortar, tinha que estampar e gerava um monte de apara, de recorte, né? Isso a gente converteu, a gente não pegou o comercial, que é o curativo. Esse já tem valor agregado. A gente pegou as aparas, tudo que era resto, raspa e resto, né? Que me interessa, extraiu os nanocristais de celulose e combinou aqui com outras matrizes com derivados de celulose para produzir filmes, embalagens flexíveis com propriedades moduladas, mecânicas de barreira melhoradas através dessa carga de preenchimento, desculpa, de reforço. E isso aí tem sido extrapolado também, né, os filmes celulares bacteriana para a parte de sensores, né? Então tem alguns alunos e colaboradores trabalhando na parte de sensores, sempre usando resíduos agroindustriais para a produção desses materiais. Então, além de embalagens ativas, também embalagens inteligentes, extrapolando para a área biomédica também. Então, para finalizar, estou aqui já passando dos 40 minutos, eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Que é a importância de se pensar, se projetar o material, desculpa, em sua escala coloidal, molecular, pensar micro, né, para projetar macro, né? Então, e aí está o papel da interface. A interface é importantíssima para isso. Desculpa, o telefone tocou aqui. E a outra mensagem, né, a transição justamente de uma economia de hidrocarbonetos para carboidratos. Em alguns casos, como na economia circular, faz sentido a gente migrar
dos hidrocarbonetos para os carboidratos. Por fim, né, quando a gente pensa que as embalagens são materiais projetados para descarte imediato, eu refuto e digo que são materiais projetados para catalisar a nossa transição para a economia circular. São materiais projetados para a circularidade. E quando a gente joga fora, quando a gente não aproveita raspas e restos, resíduos, a gente não joga fora só o material, mas joga a oportunidade de gerar renda, de gerar inovação e de gerar, por que não, competitividade. Então, essa é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Agradeço pela atenção. Vou ficar à disposição aí a posteriori para interações, né, através das redes sociais, através do e-mail. E queria agradecer muito o meu grupo de pesquisa, o Materials, né, o Materials Inspired by Trees, as instituições, os parceiros, né, Unicamp, Embrapa, as universidades do exterior, Pelotas, também temos a Aalto University, Boco Viena, British Columbia, tá? Então são várias universidades que montam, formam esse cluster, né? E as instituições de fomento, em especial o recém-aprovado INCT, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em circularidade em materiais poliméricos. Então, é uma iniciativa que vai durar aí pelos próximos 5 anos, onde a gente tem um grupo, né, uma rede de 60 pesquisadores do Brasil inteiro, das 5 macro-regiões, de 10 estados e do Distrito Federal, dedicando, né, suas ações de pesquisa para catalisar, catapultar a lógica circular no contexto da cadeia de plástico. Então, muito obrigado a todos pela atenção e desejo a todos um excelente evento.